Tem um poeta português chamado José Luiz Peixoto, que eu tive a oportunidade de conhecer na Flip do ano passado e comprei esse livro aqui, A Criança em Ruínas, que é um livro de poesias, e aí eu resolvi ler, porque hoje é sexta-feira, merece um poeminha antes de começar o vídeo. Quando nasci, esperava que a vida me trouxesse a terra. Quando nasci, esperava que a vida me trouxesse as árvores, e os pássaros e as crianças. Quando nasci, tinha o mundo todo, depois dos olhos, depois dos dedos, e não percebi nada. Nunca imaginei, quando nasci, que a vida, quando nasci, já era a escuridão em que eu estava quando nasci. Olá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo de arte, cultura, de notícias. E eu pensei em José Luiz Peixoto, que eu conheci na Flip do ano passado, porque a minha primeira notícia é sobre a Flip. Já falamos da Flip essa semana, né, que começou uma espécie de aquecimento sobre a Elizabeth Bishop na internet, no site do Sesc, vocês podem acompanhar, vou deixar as informações aqui na descrição. Mas o fato é que a gente tinha uma curadora chamada Fernanda Diamante e ela pediu demissão da curadoria da Flip, e a Fernanda Diamante, ela foi uma das responsáveis pela escolha, junto da comissão toda da Flip, por escolher a Elizabeth Bishop, que é uma das escolhas mais polêmicas dos últimos anos, né? A Fernanda também foi curadora da Flip que eu participei, que foi a Flip de Euclides da Cunha, e ela deu algumas justificativas para pedir essa demissão. E para não cometer nenhum equívoco, eu vou ler para vocês. E a Flip agora precisa de uma curadora negra para reinventá-la nesse momento pós-pandemia. Uma mulher negra, na minha opinião, é a renovação que o evento mais importante da literatura do país precisa. Ela disse mais algumas outras coisas também, e na reportagem que eu li tem uma entrevista com ela bastante interessante. E eu gostei muito de ter lido essa entrevista com a Fernanda, porque na época em que ela fez essa escolha pela Elizabeth Bishop, ela foi bastante criticada. E é muito bacana quando a gente vê as pessoas refletindo suas escolhas, suas estratégias, seus pensamentos. Porque a gente está em processo eterno, né? Ninguém é irretocável. Eu sempre falo isso, eu acho tão importante dizer isso. E durante a entrevista ela fala, né, que ficou muito chocada, muito passada com todas as decisões do governo por conta da pandemia, com esse descaso, e que não tem mais como olhar o Brasil da mesma forma que ela olhava o ano passado, quando ela escolheu a Elizabeth Bishop, sabe? Que as coisas, elas têm que ser reinventadas depois de tudo isso que aconteceu, e por isso que ela não se vê mais apta para ficar no cargo. Embora ela tenha percebido isso tardiamente, ainda bem que ela percebeu, e ela me parece uma mulher bem jovem, né, e sensata, então eu não acho que seria o caso dela pedir demissão por conta disso. A gente não sabe quem que vai ser a curadora, se vai chegar uma curadora negra, de fato, como ela sugere, como ela pediu para que fosse. A gente precisa repensar a Flip em diversos prismas, porque eu fui uma única vez para lá, que foi ano passado, e eu considero uma feira bastante elitista. Eu me senti um pouco oprimida lá, sabe? Não sei, acho que tem muita coisa ali que é bacana que acontece. Eu acho que eles conseguiram dar uma diversificada maior no ano que eu fui, mas ainda assim é uma festa muito para algumas pessoas. Sabe aquelas pessoas que parece que são as pessoas que o Paulo Guedes fala, sabe? Que livre é coisa de elite. Eu tive essa sensação quando eu estava lá, frequentando a feira. Uma feira literária eu acho que tem que ser um lugar mais aconchegante, né? Porque livros são materiais tão importantes e aconchegantes na minha vida, né? Eu tenho memórias tão boas, afetivas com livros. E aproveitando que eu tô falando aqui dos livros, eu quero pedir para vocês entrarem numa página que é uma página de financiamento coletivo, que chama Projeto Retomada. Esse projeto de financiamento recorrente já está correndo. Eles têm a intenção de arrecadar um valor total de R$500 mil para ajudar 53 livrarias independentes em torno do Brasil. Essa ajuda é para tentar diminuir o desfalque
que as livrarias, principalmente as pequenas, as independentes, sofreram durante esse processo de pandemia. Muitas fecharam as portas e começaram a fazer só vendas online, e mesmo assim as vendas despencaram muito porque as pessoas estão enfrentando uma grande crise, né? Então tá difícil para todo mundo. Essa iniciativa foi criada pelo livreiro e editor Alexandre Martins Fontes e liderado pela Câmara Brasileira do Livro. Eu vou deixar aqui embaixo o site para quem tiver a possibilidade de fazer alguma contribuição. Vocês podem contribuir até o dia 31 desse mês, 31 de agosto. Vocês vão poder ajudar 53 lojas. Esse dinheiro vai ser dividido entre essas 53 lojas. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela duas das livrarias que foram selecionadas, porque teve um processo seletivo para poder participar desse financiamento. Uma delas é a Banca Tatuí e a outra delas é a Livraria Simples. Inclusive, eu vou até deixar o canal da Literatami como indicação, porque a Tami faz muitos vídeos de entrevistas com editoras independentes. Então, ela tem um quadro no canal dela que chama Papo de Editora. Ali nesse quadro, você tem a possibilidade de conhecer muita coisa nova, muita coisa bacana que não está aí nas grandes mídias, que provavelmente você não conhece. E para finalizar, eu quero dar uma notícia que me deixou muito feliz, como clariciana que sou. Não é novidade para ninguém, acho que vocês não aguentam mais ouvir eu falando de Clarice aqui nesse canal, mas vocês vão ter que aguentar, porque eu vou passar a vida a falar de Clarice, eu acho. Porque ela tem uma obra tão vasta, né, que eu acho que vai demorar muito para eu conseguir entender e ler tudo de Clarice, né? Acho que nunca vou entender, eu só sinto mesmo. Clarice, como alguns de vocês já devem saber, esse ano estamos no centenário dela, né, de nascimento. Esse ano ela completaria 100 anos e finalmente ela ganhou um título, o título de patrona da literatura de Pernambuco. Quem foi o autor dessa lei, né, que deu esse título para ela, foi o deputado estadual professor Paulo Dutra, do PSB. Junto desse título, o deputado também está pleiteando a reforma do casarão em que ela morou ali em Recife. E ele quer que esse lugar seja no futuro um museu, que ali tenha a história de Clarice, materiais dedicados a Clarice Lispector, e que seja um lugar também de compartilhamento de outras manifestações. Eu lembro que eu fui para Portugal, eu visitei o Museu Saramago, eu visitei o Museu do Fernando Pessoa, sabe, esse cuidar do nosso patrimônio cultural é tão importante, então tomara que tudo isso dê certo e vá adiante. Essas foram as notícias de hoje, vou dar uma corrida porque vai acabar a bateria da minha câmera. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Hoje de noite tem vídeo com dica cultural e a gente se vê no próximo vídeo na segunda-feira. Tchau!